Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Espiritualidade e Sucesso. O nosso canal foi criado no intuito de trazer a vocês informações a respeito de expansão de consciência, espiritualidade e sobrenatural. Por muito tempo eu vasculho a internet, leio muitos artigos e livros onde eu tento encontrar informações que possam agregar ao meu conhecimento. E dessa forma eu tento, através desses vídeos agora curtos, trazer a vocês um pouco desse aprendizado que eu tive durante todos esses anos. No dia de hoje eu vou trazer uma história engraçadíssima que eu vi na internet, na realidade no site da nossa queridíssima Alu Ganache, que fala de um senhor que ele desencarnou dentro de um estádio de futebol, tá? E não tinha percebido que já estava numa outra dimensão. Em um desdobramento, a nossa querida Alu conversou com esse senhor, com esse espírito já desencarnado, e ele disse a ela que quando estava aqui no nosso planeta, ele não tinha conhecimento nenhum de uma vida após morte. Ele sempre foi criado na Igreja Católica, quando cresceu só quis saber de trabalhar e ir para casa descansar. Nos seus finais de semana, ele gostava muito de mexer com seus passarinhos e no domingo era samba, futebol e pinga. Essas foram as palavras que ele usou até essa história. Começa assim. Ele disse que gostava muito de futebol, ele era fanático por futebol, e na Bahia, onde ele tinha sua vida prévia, fazia muito tempo que o seu time não ia para a final de um campeonato, e muito menos sagrar-se campeão. Então, em um determinado ano, ele conseguiu ver o seu time na final. Ele foi até o estádio de futebol, colocou roupa, tomou uns gorozinhos, né, antes de ir para o estádio, e estava lá junto com a torcida, né, com alguns amigos lá torcendo para o seu time. O jogo foi pegado, né, jogo 0 a 0, no final do jogo o seu time conseguiu fazer um gol. Ele explodiu de alegria, comemorou, gritou e começou a passar mal e pum, sentou. Ficou um tempo sentado, mas logo depois já levantou de novo e continuou a sua comemoração. Ele só se lembra que o jogo acabou, as pessoas estavam saindo do estádio e ele acompanhou essas pessoas também na saída. Esse grupo de amigos deles também foram para um bar ali próximo para continuar a festa desse título. E ele também foi. Ele falou que ficou sentado, cantou, gritou, dançou sozinho e altas horas da madrugada, já cansado, resolveu voltar para sua casa. A história começa. O momento engraçado dessa história é que ele fala que ele estava sambando, dançando no meio de todo mundo e em nenhum momento ele desconfiou que já não fazia mais parte desse mundo físico, que realmente ele tinha desencarnado. O interessante é que ele argumentou que ele conversava com as pessoas, pensavam que as pessoas estavam conversando com ele, estava interagindo com essa gente, mas ele realmente não desconfiou que já não fazia mais parte dali, né? Parecia que era tudo muito tangível, que estava tudo muito normal. Ele fala para Lu que assim que terminou toda essa comemoração, essa euforia, foi baixando a adrenalina, ele foi para a casa dele, chegando de madrugada. Mas quando chegou não havia ninguém na casa dele, né? Só que ele não tinha imaginado e nem passado pela cabeça que todas as pessoas da sua família, seus filhos, sua esposa, estavam justamente no velório dele. Cansado, ele sentou no sofá e tentou pegar o controle remoto para ligar a televisão e não conseguia, claro, já não estava mais nesse plano. Quando ele sentiu assim atrás dele a presença de uma pessoa, a presença de um ser, ele vira-se, olha para trás e nem percebia, nem sabia que era o mentor dele, né? Ele pergunta: quem é o senhor? O que você está fazendo aqui na minha casa? Mas algum detalhe que ele relatou foi o seguinte: ele viu que a pessoa estava muito bem vestida, com o cabelo muito bem arrumado, e dessa forma não ficou com medo pensando que fosse um ladrão ou um bandido que queria fazer algum mal ou estava ali para roubar a casa dele. E o mentor respondeu para ele: eu preciso conversar com você, não quero te fazer mal. Tá? A gente precisa bater um papo muito sério, mas a gente precisa ir para um outro lugar. Aqui não é um lugar apropriado para eu falar para você o que eu vim te dizer. E ele perguntava para o seu mentor, sem saber que era o mentor, né? Por quê? O que o senhor veio fazer aqui? Por um acaso, o senhor é parente da Leopoldina? Para quem não sabia, até então, Leopoldina era a amante que ele tinha. Aqui não tem ninguém em casa. Se você é parente da Leopoldina e veio trazer para mim uma mensagem dela, pode falar agora. Pode falar que não tem nenhum problema. Vai que eu estou escutando. Ele respondeu: não, eu não sou parente nem amigo da dona Leopoldina, não. Eu sou um amigo seu que vim te dar um recado. E ele falou: não, se for da Leopoldina, pode falar agora. Fala, aproveita que não tem ninguém em casa. E fala rápido, porque de repente pode chegar as pessoas aqui em casa, é minha esposa, é minha filha, e eu não vou saber o que falar para elas. Então vai, me dá o recado. O que você veio falar para mim aqui? E o mentor insistia, querendo falar com ele em outro lugar, que ali não era apropriado, que ele queria conversar em um lugar mais íntimo.
E ele respondia assim para ele, não, se for da Leopoldina, e eu sei que é da Leopoldina, pode dar essa mensagem para ela, esse recado, e vai-te embora daqui, tá? Fala para a Leopoldina que de domingo é com a minha família, com a minha esposa e com meus filhos. Eu vou visitá-la durante essa semana, tá? Mas fala para ela que hoje eu não posso. Tá? E por favor, retire esse senhor daqui se for isso que o senhor veio conversar comigo. Ele começou a relatar para a Lu o seguinte, a Leopoldina, sua amante, também torcia para o mesmo time que ele, e há muito tempo eles realmente não viam o time ser campeão, mas todas as vezes que o time ia bem e ganhava, ele ia para um boteco do Zé do Zóio Furado, esse é o nome, Boteco do Zé do Zóio Furado, porque ele também torcia para o mesmo time, e ia todo mundo se encontrar ali para comemorar a vitória desse time. Tá? Mas ele continuou falando para ela, fala para a Leopoldina que amanhã eu posso lá, tá? Mas eu não quero conversar e, por favor, se o senhor não tem mais nada para falar, retire-se. E o mentor respondeu para ele, né? Não, eu não quero levar você para nenhum bar, eu quero conversar com você num lugar mais tranquilo, num lugar mais calmo, num jardim, por exemplo, vamos até lá. E o senhor fica olhando para ele, assim, desconfiado, todo bonitinho, falando assim, não é possível que o senhor esteja me confundindo, por um acaso o senhor é gay? E está querendo conversar comigo em outro lugar? E o mentor dele respondia, não, o senhor está entendendo tudo errado. Não é esse tipo de relação que eu tenho com o senhor, e não é esse tipo de relação que eu estou querendo ter com o senhor também. Apenas preciso conversar com o senhor num lugar mais tranquilo, tá? E vamos, a gente já está demorando muito tempo aqui. E ele ficou desconfiado, falou assim, já quase de manhã, né? Entra esse senhor aqui querendo me levar para conversar no jardim, minha esposa que não chega, meus filhos que eu não sei onde estão. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Ele seguiu ainda falando para o seu mentor. Olha só, senhor, eu não sei o que está acontecendo aqui, o senhor é muito bem afeitado, bonitinho, parece realmente ser um rapaz alegre, mas não é algo que me chama atenção não, tá? Se o senhor tiver alguma intenção, ali em cima, no final da rua, existe também um botequinho ali, um barzinho, onde ficam mulheres e homens que gostam do mesmo sexo. Eu não tenho nada a ver, nada contra, mas não é comigo não. O mais engraçado de tudo isso, vamos colocar uma pausa aqui, né? Você pode imaginar um mentor, um espírito um pouco mais elevado, né? Que cuida de você todo momento, tem que escutar umas coisas dessas ainda, né? É uma coisa sem cabimento, né? Mas vamos lá, vamos continuar a história para terminar, porque eu sei que ela é muito engraçada. Agora vai uma parte técnica, quando ele estava conversando com a Lu. Ele disse a ela o seguinte, né? Realmente ele não tinha nenhum entendimento. Tá? Ele foi ao jogo de futebol, tá? O jogo começou às 4 horas, terminou às 6 horas da tarde, de lá ele foi para o bar, ele sentia que estava vivo, ele sentia que ele tinha um copo na mão, tomando cerveja o tempo todo. Ele em nenhum momento ele conseguiu entender que já não estava mais nesse mundo de terceira dimensão, que ele estava num plano sutil, mas essa linha é tão tênue, tão fininha, que as pessoas elas, às vezes não têm conhecimento, porque muita gente desencarna e não entende realmente que já não está mais vivo, né? E falando que deu muito trabalho para esse mentor, né? E esse mentor tinha que respeitar o livre-arbítrio, porque ele falava, eu não quero, vai embora daqui. E esse mentor seguiu o caminho dele, né? Foi tentar conversar com outros mentores, outros espíritos de luz um pouco mais desenvolvidos, né? Para ver como podia acabar com essa situação, né? Mas ele realmente não conseguia entender, né, o que estava acontecendo. Ele sentia-se na presença física, não conseguia ligar a televisão, não conseguia abrir uma torneira, não conseguia falar com ninguém, mas ele pensava que realmente as pessoas estivessem ali no contato com ele todo esse tempo. Voltando ao conto, né? Então ele viu amanhecendo, a família não estava, e ele se lembrou que a cunhada dele, a irmã dele, na realidade com o cunhado e a família dos filhos, né, moravam na rua de baixo da casa dele. E ele não percebeu que ao sair da casa, ele não abria a porta, né? Ele simplesmente passava, mas para ele a porta estava aberta. Chegou na casa da irmã, da esposa dele, né? Do cunhado, enfim, das pessoas lá, era exatamente a mesma coisa. Ele passou pela porta sem atinar que ele não abriu a porta, né? Tão embaralhada que estava a cabeça dele. Chegando lá, não tinha ninguém na casa também. Ele voltou para a casa dele e mais um pouquinho de tempo começaram a chegar as pessoas na casa dele. Ele viu que a esposa estava de preto, né, as filhas estavam de preto, todo mundo de preto lá, e tentou conversar com as pessoas e ninguém dava atenção a ele. Ele atinou, meu Deus do céu, a minha mãe faleceu, tá todo mundo bravo comigo porque ela faleceu e eu na farra até de madrugada, minha mãe já era de idade e ela faleceu, procuraram, não me encontraram, fizeram o velório
e agora ninguém quer conversar comigo, porque deve estar todo mundo bravo comigo, né? Nessas horas de desespero, a mente se torna tão atormentada que ele realmente não consegue perceber algumas palavras, algumas coisas que acontecem ao redor, tá? Ele via que as pessoas estavam conversando, de vez em quando mencionavam o nome dele, mas não se dirigiam diretamente a ele. Ele começou a ficar triste com a situação e sentou num canto, triste, amuado, né? Só que a percepção dele não entendia que estava se passando dias, e para ele era apenas alguns minutos ou horas, né? E quando ele via a esposa sair do quarto, né, ir para a cozinha, tentava conversar com ela: quando é que você vai me perdoar? Eu estou sofrendo, né? Minha mãe, ela foi embora, não estive do lado dela, me perdoa, eu vou parar com essas farras, vou parar com essas cachaçadas, eu vou parar com esses futebols, por favor, me perdoa. Nesses momentos de tristeza, novamente regressou seu mentor. O mentor falou para ele: já está na hora, vamos conversar, vamos sair daqui, você precisa espairecer, você precisa entender o que está acontecendo. E o senhor falou assim: ah, tá ok, estou precisando mesmo conversar com alguém, estou muito triste, a minha mãe faleceu, eu não estava presente. O mentor falou: não, ela não faleceu, tá? Vamos ali conversar, vamos comigo. E saíram da casa dele. E entraram como uma espécie de elevador. E o rapaz ainda falou assim, o senhor falou: nossa, que elevador moderno esse daqui, né? Falou: as coisas estão modernizando. E subiu. Quando ele chegou numa sala grande, viu que tinha muita gente, todo mundo bonito, feliz, né? Muito claro. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? De repente, quando ele olha um pouco mais adiante, ele encontra o avô dele, que já havia falecido há muito tempo. Quando seu avô se virou-se e olhou na direção dele, ele ficou estático. Ele fechou os olhos e começou uma tremedeira. Ele começou a ver a vida inteira passando diante dos olhos dele. Ele era completamente apaixonado por esse avô que desencarnou quando ele tinha 16 anos. O seu nome foi em homenagem a esse avô. Tá? Nesse momento que começou a passar toda a vida em frente aos seus olhos, nos seus últimos momentos, ele viu quando o corpo caiu no estádio de futebol, que ele se desdobrou, né? Nesse momento ele percebeu que não era a mãe dele que havia falecido. Ele percebeu que era ele que havia desencarnado. Para concluir a história, ele disse que chorou bastante, teve o entendimento que estava desencarnado, chorou bastante, está estudando e disse à Lu, nesse desdobramento dela, que por enquanto não quer encarnar novamente. Tá? Ele quer continuar estudando, ele quer continuar tendo essa expansão de consciência dele para ser um ser ainda melhor. Tá? Essa foi a nossa história de hoje, a nossa primeira história do canal. Tá? Eu sei que tem muita coisa para melhorar, mas eu peço a sua cooperação. Tá? Dá um like aí, compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva no canal para fortalecer a nossa amizade. Muito obrigado e espero que vocês tenham tido alguma energia boa com a minha pessoa. Até a próxima.